Olá, pessoal. Doutora Rosali, assumindo novamente o Instagram da Débora Brasil para a gente continuar, então, esse nosso bate-papo com a doutora Mariana Suete sobre controle da dor. Tá bom? A gente já imaginava que essa live ia ser uma live, assim, que ia ter muita pergunta, muita dúvida. E aí a gente já tá com uma agenda fechada para as lives, então semana que vem tem outra super live, então anotem no caderninho de vocês, semana que vem tem uma live super legal. E pra gente não atrasar a agenda, a gente vai continuar então a nossa live hoje de dor com a doutora Mariana, pra gente conversar mais um pouquinho sobre dor. E agora a gente vai dar um foco no tratamento medicamentoso da dor. A gente conversou sobre o tratamento não medicamentoso. Mari, voltamos. Muito rápido. E, gente, amanhã a gente tá junta de novo, tá? É só assim. Aqui é todo dia, né, Mariana? Amanhã a gente tá junto novamente, 7 horas. Isso aí. Amanhã a gente tá junto novamente. Então, assim, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico. A gente já conversou o quanto é importante. E aí, Mari, depois, se a gente tiver algum guia, algum vídeo sobre essa parte do tratamento não farmacológico da dor que você possa compartilhar com a gente, né? A Mari tem um perfil também que ela posta várias coisas sobre dor aguda, dor crônica. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais de dor, segue o perfil da Mari. Mas a gente vai tentar publicar aqui na Débora também alguma coisinha, Mari, sobre esse tratamento não farmacológico que gera sempre muita curiosidade. Acho que as pessoas têm medo de começar, não acreditam muito, né? Mas quando começam, percebem que faz efeito. Mas a gente falou que o tratamento não farmacológico ele é essencial, ele pode modificar essa história, mas a gente também sabe, e você como anestesista acredita que a medicação ela é essencial em algum momento. Isso é. Às vezes a gente fala, né, igual eu tô falando aqui, eu sou realmente fã dos tratamentos não farmacológicos. Ainda mais assim, agora, com a medicina chinesa e tudo mais, eu realmente acredito muito nisso. Mas assim, eu sou muito fã de remédio, acho eles maravilhosos. E uso muito. A Rosali sabe, assim, minhas crianças, assim, eu tenho Isso pavor de aí. criança com dor, pavor, odeio, Isso. não tolero. Então, assim, às vezes a gente tá lá, assim, aí a Roseli fala assim, nem tá doendo mais, eu já acabou. Eu falo, não, tipo assim, não deixo, odeio. Não deixo as crianças nem um segundo com dor. Então, assim, eu uso remédio, eu uso muito, sou fã. Eu só acho que, assim, a gente tem que pesar muito o risco-benefício nas crianças, avaliar muito as nossas opções. E se a gente puder postergar, é melhor. Eu acho, ou então, se a gente puder adicionar, né? Igual eu falei assim, eu acho que terapia não farmacológica não tem contraindicação, não tem efeito colateral, então por que não tentar? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer sempre, e daí adicionar o remédio também. Mas, assim, se a gente conseguir fazer essas terapias não farmacológicas, a gente só vai potencializar o efeito do remédio, a gente só vai melhorar o efeito do remédio. Então, assim, não tem como errar. Os remédios, a gente tem muitas opções, e daí a gente tem que discutir cada caso, ver cada paciente. Eu acho que isso que a gente estava comentando antes é fundamental, essa questão do tipo de dor, o que, que incomoda, o que, que é, de onde que é a dor mesmo, de verdade. E avaliar caso a caso, e sempre lembrando que é importante isso daí, a gente ter um basal, né, para aquela dor que é basal, e a gente sempre lembrar que a gente tem esses picos de dor, que geralmente acontece quando a gente tem infecção de ferida ou nas trocas de curativo mesmo. Então a gente tem que cobrir essas duas formas de dor que são diferentes. E daí remédio, né, Rosalia, assim, é complicado falar de remédio, mas assim, eu acho que a gente Gente, tem... a gente não vai, a nossa intenção hoje não é passar uma receita de medicação para vocês usarem em casa, porque isso é muito, muito individualizado, né? Ninguém vai sair aqui com concentração de medicação e como fazer. Isso é um conceito. A gente tem que acreditar que a medicação ela é super importante, né? A gente precisa dela para controlar a dor, até para que a terapia não farmacológica talvez faça mais efeito, né? Acho que se aquela criança começar com um remédio para dor, começar a ver que o banho não é tão desagradável, e aí começa a colocar uma distração, E essa questão que você falou, assim, você ver vai. que o banho não é tão desagradável. Eu acho, assim, que é o que eu falei também, né, da questão. Eu acho que a criança, ela não precisa sentir dor. Eu acho que ninguém precisa sentir dor. Eu acho que as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Que, tipo assim, que precisa sentir dor, que tem uma doença, igual, assim, igual, tipo, pacientes que têm câncer, que acham que aquilo faz parte da doença. Não faz.
Então, assim, como eu falei, a gente não consegue tirar a dor, porque não é milagre, né? E a dor crônica, principalmente, ela é multifatorial, tem muita coisa envolvida. O tratamento tem que ser multidisciplinar, multiprofissional, é complicado. Mas, assim, a gente pode melhorar, a gente pode devolver qualidade de vida. Então, assim, é fundamental que a gente não tenha medo de remédio e que a gente não pense assim, ah, não, mas assim, aí tá bom e vou deixar piorar pra gente começar o remédio. Não, se já tá ruim, se você já tentou, olha, eu faço, eu já fiz aqui, já botei a Peppa, já trouxe o ursinho, já conversei. Ele faz terapia cognitivo-comportamental, que é fundamental, eu acho assim. Isso é uma das maiores tristezas que eu tenho, que eu converso sempre com a Rosali, que a gente não tem um psicólogo. Porque, assim, psicólogo é Vida. essencial, a gente precisa, a gente precisa. Então, assim, eu faço, e o que hoje, né, está estabelecido na literatura é a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, a criança fez a terapia cognitivo-comportamental. Outra coisa que é super importante, os pais fizeram a terapia Essencial. cognitivo-comportamental. Os dois têm que fazer. Então, assim, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo junto, não deu certo, vamos tentar então, vamos começar o remédio. A gente não precisa tomar um remédio igual esses que eu falei. Claro que, assim, eu também acho que é como eu falei, assim, inexoravelmente vai chegar esse momento. Mas talvez não é o momento ainda da gente começar um anticonvulsivante, um antidepressivo. Talvez a gente possa conversar com um analgésico comum. Ou, eu tô acostumada a dar para ele paracetamol. Dá antes do banho, dá depois do banho, ver o que acontece. Isso, Mari. Então, esse é um outro conceito que eu queria deixar, talvez, aqui para as pessoas conversarem com os médicos que os acompanham. É possível a gente dar medicação antes do banho, antes da criança começar a sentir dor, né? E depois do banho, fazer mais uma dose da medicação. Então, isso é Sim. possível. Isso Essa daí. dose, ela tá cabível, ela é possível de ser feita, entendeu? Então, é importante conversar com o médico que acompanha, né? Para você ter mais segurança, mas isso é possível. Sim, a gente chama isso de analgesia preemptiva. Então, a gente bloqueia o sinal da dor antes dele acontecer. Porque, assim, a gente está falando de receptores, né? Então, assim, você bloqueia aquele canal, aquele receptor, aquele sinal antes dele acontecer. Então, a gente tem um efeito muito melhor. Claro que, assim, ele não impede totalmente a dor de acontecer. A gente só diminui aquele sinal. Mas aí, se você continuar com a dor, depende da dor, né? Se a dor for tranquila, for fraca, for moderada, for suportável, resolve. Mas se mesmo assim você ainda sentir dor, porque você vai ter um estímulo muito grande, né? Você tem um estímulo muito grande nos receptores e tal, você tem um sinal muito forte, você toma outro depois. Sim. E, Mari, é uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. E as pessoas têm um pouco de receio de colocar assim, eu vou dar antes, aí o banho demora uma hora, posso dar depois? As medicações, elas têm um limite tóxico muito grande, né, Mariana? Então, a gente consegue fazer esse repeteco da medicação sem torná-la tóxica, vamos dizer assim, né? Sem a gente, assim, eu não vou falar doses, assim, né? Porque eu tenho medo de falar doses. Não. Mas, assim, a gente usa, assim, doses muito baixas das medicações, geralmente, no dia a dia. A gente pode usar, assim, a gente tem uma amplitude larga, assim, pra gente usar das doses. Eu acho muito importante, por isso que eu acho, assim, fundamental as pessoas terem um acompanhamento mesmo especializado, né, da dor. Se não tiver porque, assim, nem todo mundo tem acesso, mas, assim, pelo menos uma orientação especializada. Então, eu acho que se a gente tem profissionais aqui que lidam com dor, que lidam com pacientes com EB, né, dermatologistas e tudo mais assistindo, eu acho fundamental ler essas recomendações, né, que a gente tem da Debra Internacional, que são umas recomendações que estão super disponíveis. Esse artigo eu acho que está no site da Debra. Mas se não tiver, porque eu acho que eu ajudei até na tradução desse, mas eu acho que se não tiver, ele é disponível no PubMed de graça. Sim. Então, assim, eu acho que eles têm umas orientações super legais, assim, eles têm algumas dicas também que a gente super pode usar, sabe? Eu acho que só tem que tomar cuidado com esse tipo de medicação. Eu acho que a gente pode começar dessas medicações mais comuns. Eu me preocupo muito, às vezes, com a prescrição indiscriminada de algumas medicações. Eu vou perguntar, Mari. A gente está falando de dor, a gente falou de dor, terapia comportamental para controle da dor, a gente falou de terapia medicamentosa, medicação antes e depois do banho, que é possível. A gente falou de depressiva, a gente falou de anticonvulsivante para controle da dor, mas acho que uma medicação que é sempre muito falada quando a gente fala de dor, Mariana, são os derivados da morfina. Tanto a morfina, quanto a codeína, quanto o tramal.
né? E, Uhum. assim, como você começava a falar, às vezes o uso acaba sendo um pouco indiscriminado dessa medicação. Eu acho, eu sinto muito isso, assim, eu vejo que os pacientes que eu converso, ou então com as conversas que eu tenho com os outros profissionais do Brasil, assim, o pessoal adora um tramal, né? Eu não sei qual que é a tara que o pessoal tem com o tramal, que sempre é tramal primeiro. Às É o vezes medo, nem tem até, eu sei, é o medo da morfina. Às vezes hoje, eu não sei o que que... mas acho que as pessoas têm medo da morfina. Quando fala morfina, as pessoas têm medo da morfina e acham que o tramal é mais forte. Não, isso tem muito. Você sabe que isso é real, né? Porque É, as não, é pessoas acham real, que é real. morfina é um remédio de quem tá morrendo. É E não real. é, é um remédio excelente e tal, não tem nada a ver. Mas assim, não, eu tô falando tramal porque assim, às vezes a pessoa não tentou nem de pirona, não tentou nem ibuprofeno e já passou pro tramal. Então, assim, eu vejo muito isso. Ou então, assim, criança muito pequena, sabe? Essas crianças, igual alguém comentou assim, eu tenho um bebê de 2 anos. O bebê de 2 anos funciona muito a distração. Bebê de 2 anos funciona muito você, bebê de 2 anos, sabe? O seu estado emocional, a sua calma, a sua tranquilidade, a sua segurança, a sua tranquilidade funciona muito você. Então, assim, eu não sei se é hora de passar um tramal para uma criança de 2 anos. Às vezes até tá? Se a criança tiver uma forma grave juncional, entendeu? Uma forma grave, distrófica, até mas assim, não é o comum. É, eu acho que o opioide, eu uso, né? Eu já usei em crianças nossas. Eu acho que tem sim o seu momento, mas eu acho que é uma escada. Eu acho que não é a primeira opção. Eu acho que é uma das últimas. Eu acho que algumas crianças vão evoluir, né, inexoravelmente para o opioide, porque assim, é o que a gente tem, sabe? É o que a gente tem para dor forte quando a gente já tentou muita coisa. Mas, assim, a medicação, a dor, a gente sempre tem que trabalhar tentando bloquear o maior número de receptores. Então, assim, para a gente ter opioide, a gente tem que ter algumas drogas associadas, umas 3, 4 pelo menos, para a gente começar a pensar em opioide. Então, assim, se você não otimizou as suas medicações, se você não associou medicação, se você não fez um monte de coisa, você não já tentou tudo, não está na hora do opioide. Então, assim, eu acho que o opioide tem o seu lugar. Eu acho que o opioide é uma droga incrível, graças a Deus a gente tem opioide, mas o opioide tem várias complicações. O opioide tem complicação, assim, comuns, que quase todo mundo vai ter, que é o prurido e a constipação, que são dois problemas, Jonebi. Então, se o paciente já tem muito prurido, se o paciente já tem muita constipação, se o paciente já tem fissura anal. Então, assim, você está adicionando morbidade que já existe. Então, assim, você está piorando uma condição que já existe. Então, assim, fora os riscos de atraso de puberdade, de hipogonadismo, né, de adição. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem essa questão do opioide. Eu acho que tem sim o seu lugar, mas eu não aconselho as pessoas a saírem prescrevendo opioide, não. Acho que tem que ser realmente um médico da dor, ou um médico com experiência em dor, ou, assim, sabe, uma pessoa que tenha experiência com opioide e que tenha experiência, assim, em manejar as medicações antes do opioide. Eu acho muito perigoso essa forma que as pessoas, essa se sentir tão à vontade em prescrever o tramal, por exemplo, né? A pessoa se sente muito à vontade em prescrever tramal, eu acho. E tem medo O da tramal, morfina. inclusive, assim, e tem medo da morfina. O tramal, isso é uma loucura, né? Porque o tramal, inclusive, assim, eu prescrevo tramal para criança, mas o tramal é recentemente, ele teve um black warning do FDA, né? Tipo assim, porque teve alguns casos de depressão respiratória lá. É raro, mas assim, os Estados Unidos é meio alarmado, né? É. Então, assim, é muito raro. Mas, assim, eu tenho uma preocupação grande com essa facilidade que as pessoas prescrevem tramal, principalmente para criança. Eu acho que tem o seu lugar sim, mas tem que ser com muita parcimônia. Mari, ai, gente, tá tão gostoso. Aqui, eu quero responder uma dúvida da Nicole, amigos da Nicole, que ficou aqui. Doutora Mariana, eu vou perguntar para Mari, tá bom? Eu não sei se ela vai conseguir entender a sua pergunta. Dor no esôfago, por favor. Nicole está desde domingo com alimentação pastosa e muito sorvete. Dei sucrafilme hoje para ela. Mari, são duas coisas que eu vejo aqui. Eu ia falar isso, né? O sucrafilme. A dor que ela vai ter que tratar a dor, e talvez agora ela tá com um pouquinho de dificuldade de engolir a medicação, né? Talvez ela tenha dificuldade de passar a medicação, então talvez mudar, né? Ao invés de ser comprimido, ser líquido. Em relação ao sucrafilme, não sei qual a experiência da Mari, lá no hospital, a gastropediatra, ela prescreve. A gente teve bons resultados com um dos pacientes
E aí eu pedi para ela prescrever para todo mundo. E aí foi, na verdade, foi uma... Você conhece a doutora Caterine? Foi da sua época? Que fazia erros inatos? A doutora Caterine, que é uma gastropediatra das mais antigas aqui do estado, ela olhou para uma das pacientes que a gente tinha bebê e falou assim, eu vou passar sucrafilme para ela. E aí ela falou, li alguns artigos. A recomendação para dor esofágica é sucrafilme mesmo. Li alguns artigos. Para dor esofágica. Vou passar. Na época a gente não ela que comandou isso aí, então a gente faz, dá super certo. E a Mari hoje vai falar, então, que é a recomendação para dor. Para recomendação para dor, na mucosa oral também a gente pode usar o sucrafilme. Na mucosa esofágica, tudo que for mucosa, né? Até na mucosa anal também a gente pode usar o sucrafilme para as fissuras anais. Para quem não conhece, ele forma como um tapete, né, Mari? Ele meio que atapeta. Ele forma uma película protetora. Exato. Então, é exatamente isso, é uma película protetora. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, gente, foi no congresso da Débora, no primeiro congresso da Débora em Florianópolis, numa palestra onde a Ana Carolina levantou a mão numa palestra de um gastro e falou assim, Ana Carolina é uma pessoa com EB que já tem uns 35 anos, então ela tem bastante experiência. E aí ela falou assim, eu uso sucrafilme. Você já ouviu falar? E isso foi em 2015, sabe? E aí eu falei assim, nossa... que é isso, né? Vou procurar saber. A Caterine estava fazendo já. Eu virei para trás e falei assim, nossa, então a gente está muito certo. Eu pensei assim, na hora, tá muito certo. A gente está brilhando. Você quase falou, nós temos muita experiência com sucrafilme. Porque se ela levantou com 35 anos e falou que está funcionando, e ela entende, porque ela é super empoderada, ela entende o que ela está falando, sabe? Ela procura saber. E ela falou que estava dando certo para ela, eu já pensei logo, assim, vai dar super certo pra gente. E hoje a gente faz... É a recomendação. É a recomendação. Então, continua. A mucosa do esôfago, ela tem uma cicatrização mais rápida do que a pele. Mucosa cicatriza melhor, né? Então, assim, é muito sofrida a lesão do esôfago. As famílias ficam muito ansiosas, muito na expectativa da criança voltar a comer. Ela para de comer. E a gente tem que entender, né, Mariana? Ninguém quer comer sentindo dor, vai. Gente, por favor, isso é uma das coisas... Isso é uma das coisas fundamentais. Eu acho que, tipo assim, se vocês puderem levar isso aqui, isso da live, pra mim tá excelente, assim. De legitimador, sabe? De legitimador, de ouvir a dor, de quando a criança falar que tá com dor, você acreditar. Isso pra mim é, assim, o mais fundamental, sabe? Não tentar forçar a criança a nada. Não achar que você sabe mais da dor da criança do que ela, sabe? Isso, assim, se vocês levarem isso daqui, eu já vou ficar satisfeita, sabe? Isso faz muita diferença. Muita. E, assim, amigos da Nicole, né? Se ela tá com dor para comer agora, dá um sorvete, dá um líquido. Dá gente, uma semana. Dá alguma coisa que seja mais calórica. Dá o que ela gosta, o que ela quer. Comer, e que ela não sinta dor, para que ela seja prazeroso ela comer, para que ela continue comendo. E você tá tratando a dor com sucrafilme, que tá certinho. É isso mesmo. Não, você imagina. Porque assim, a gente não imagina, às vezes, que eu falo, né? A gente subestima muito a criança, a gente não legitima a criança, né? Você imagina você com dor, uma dor que a gente não imagina, porque assim, a gente não tem dor de mucosa de esôfago, mas eu te garanto que deve ser uma dor insuportável e chatíssima. E alguém te obrigando a comer uma comida sólida que passa ali e arranha e rasga e machuca mais, e que piora e que dificulta a cicatrização, e que você sente dor, e que você vai sentir mais dor, uma dor pior e por mais tempo. Você não tem sentido nenhum. Você jamais se submeteria a isso. Você jamais se submeteria a isso. Se fosse com você, você ia comer, você ia beber suco, você ia comer pastoso, você ia comer o que você quisesse. Porque ninguém ia te obrigar a nada. Agora, como é uma criança, a gente obriga a criança. Sim. Então, aqui a Joana... a Joana, que é a mãe da Nicole, colocou aqui, mamãe Joana, e fez uma carinha de feliz. Muito obrigada, que alívio. É isso mesmo, gente. A gente tem que legitimar essa dor, né, Mariana? Entender que é muito ruim. Com certeza. E que a gente... E procurar como tratar, né? Como ajudar. Eu acho que às vezes sentar ali do lado e falar assim, meu filho, eu sei que você está com dor, né? Mas... Vamos aqui, vamos olhar diferente, vamos ver um desenho legal, uma comida gostosa. O que a gente pode fazer? Você sabe uma coisa, assim, que é disciplina positiva, que é uma coisa que eu faço, assim, com meu filho, que eu acho que dá muito resultado, que fala muito disso, de não subjugar a criança. É exatamente isso que você falou. O que a gente pode fazer? Tipo assim, você perguntar para a criança, o que eu posso fazer para te ajudar? O que você acha que vai te fazer melhor, sentir melhor? Ela vai te falar.
ela vai te falar. Então, assim, o que você acha que vai te deixar mais confortável? O que você acha que vai melhorar a sua dor? O que eu posso fazer por você? Ela vai te falar e ela vai te surpreender, porque às vezes é uma coisa simples, sabe? Às vezes é isso que eu falei, às vezes é igual a questão da criança com 2 anos, às vezes é você entrar com ela no chuveiro, é você abraçar, você tá perto, você tá junto. É a sua segurança, a sua tranquilidade. O poder da mãe é um poder alto. Então, assim, então, tente legitimar a dor, tente ouvir a criança, tente perguntar para ela, tente ouvir ela. Eu tenho certeza que ela vai te ensinar muito. Elas me ensinam muito. Eu sempre falo isso, que elas me dão muito mais do que eu dou para elas. Sim, eu também. As crianças com EB, as crianças com dor, com certeza. Eu também. Mari, 1h30 batendo papo. Eu queria agradecer muito você ter aceitado esse convite para vir bater papo sobre o controle da dor. Eu adoro conversar sobre isso com você. Eu aprendo, toda vez eu acho que eu aprendo alguma coisa nova. E eu tenho certeza que as pessoas aqui também aprenderam. Manda beijo para mim, a borboletinha da Willa. Falei certo o nome? É da Willa mesmo? Então, um beijo para a borboletinha da Willa. E aí, fofa. E aí, pessoal, essa live vai ficar de novo gravada no IGTV, vai para o YouTube, vai para o site da Débora Brasil, vai para todos os lugares. Semana que vem tem uma live super especial, já rolou spoiler no chat. Eu não vou falar qual que é, então vocês vão ter que acompanhar as redes sociais. Já falaram aqui, eu vi. Falaram no chat, mas eu não vou falar o... Eu vi. Eu ia até falar e não falei. Eu falei, acho que a Rosali não quer falar sobre isso. Eu vi. Eu não vou falar. Eu vou guardar para acompanhar as redes sociais, que vocês vão saber qual que é a próxima live da semana que vem. E vai ser também um pouquinho sobre esse tema, né? Então, acompanhem as redes sociais. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos. Semana que vem tem uma live super especial também com um profissional. E quinta-feira tem live com a comunidade. Essa semana é com mães, tá bom? Vão ser com 2 mães. Então, também acompanhem, que vão ser 2 histórias bem lindas pra gente contar aqui. Mariana, muito obrigada. Adorei fazer esse papo com você. Amanhã a gente tá junta. Amanhã ela vai tratar a minha dor, porque... é verdade! Eu tinha esquecido, ainda bem que você me lembrou. Olha só que terrível. Exatamente. Mandar foto, foto, vou tirar foto de você. Exatamente. Eu estou com dor muscular. É verdade. Há uma semana que não passa. Vou agulhar ela toda amanhã. A Mariana vai me tratar amanhã. Então, acompanhe as redes sociais. Que momento maravilhoso. Amanhã a gente está junta no Queimados e no Centro Cirúrgico. Amanhã tem cirurgia o dia todo lá no Spa Infantil. Mariana, obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada, Rosali, pelo convite. Muito obrigada. Foi muito legal fazer essa live. Muito legal estar aqui com vocês. E eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar comigo, pode falar comigo lá no meu Instagram. Meu Instagram é @doutoramarianasuete. Estou à disposição dos profissionais também, quiserem trocar, né? Super importante. Então, às vezes que tratam crianças, se a gente puder ajudar, a gente não consegue, às vezes, examinar a criança, né? Que a gente está muito longe, mas se a gente conseguir orientar algumas coisas, orientar algumas medicações, se a gente puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição. Vamos falar do nosso trabalho. A gente tem um trabalho vindo aí, juntas, né? Vai ser um trabalho bem legal que a gente vai fazer juntas também, pela faculdade. Muito legal, assim, a gente está fazendo um levantamento epidemiológico, né, e está fazendo... Eu acho muito importante, Rosali, assim, a gente criar esse sentimento, assim, né, de ciência no Brasil, né. Então, assim, esse trabalho é muito importante, é um marco mesmo. E eu acho até que a gente pode convidar as pessoas, se a gente tiver profissionais de saúde que queiram, que se interessem por ciência, de entrar em contato com a gente, porque a gente tem interesse em fazer trabalhos multicêntricos. Eu acho que a gente precisa unir os esforços, né? A gente precisa conhecer a doença no Brasil para a gente poder intervir. Então, assim, hoje a gente não conhece a epidermólise, né? A gente não sabe quantas pessoas são afetadas, quantas pessoas sentem dor, quantas pessoas, como que é o impacto da qualidade de vida, como que é que essas pessoas estão sendo tratadas. Então, assim, como que a gente consegue, às vezes, falar em política de saúde se a gente não tem os dados, né? Se a gente não consegue conversar. Então, assim, é muito importante a gente ter essas iniciativas, né? Igual a gente está tendo agora, com a Rosali, com a Letícia, com esse grupo.
E eu quero convidar todo mundo que tiver interesse também sobre pesquisa, né, sobre se envolver com isso, que venha falar com a gente. Eu também tenho um projeto, né, de fazer uma pesquisa de dor. Então, todo mundo que tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que é muito bem-vindo. Exatamente. Vamos enriquecer, Vamos. né, a ciência no país e vamos crescer o conhecimento de epidermólise, né, que a gente precisa muito. Mari, obrigada. Obrigada do Obrigada. coração. Gente, para quem perdeu a primeira live, a forma como a Mariana chegou foi impressionante. Quando ela me parou, eu não esqueço, quando ela me parou no corredor depois de uma cirurgia e falou: Ali, eu cheguei de Stanford e eu tive a oportunidade de conhecer a clínica da dor, a clínica de EB de lá, e eu queria trabalhar com EB aqui. E aí, naquele momento, assim, foi inacreditável, na verdade. Eu acho que era para ser, né, Mariana? A gente sempre fala que Era para ser. a gente não acredita em coincidências, né? Não existem. Não, eu acredito muito nisso. Eu acho que é sincronicidade, né? Eu acho que o universo junta as pessoas. Não existe. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito em propósito e tudo mais. Então, acho que é por aí. Mas assim, Mari, gente, muito obrigada mesmo. gente. Muito obrigada, Essa Roseli. live Estou à vai ficar disposição. gravada, tá bom? Assistam, compartilham, curtam, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato. Mari, obrigada. Um beijo, pessoal. Beijo, até amanhã, Roseli. Até amanhã.